não consigo compreender. Ser valente aos caídos em redor, manifesta-lhes amor e serás um vencedor. Ser valente, Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. vive sempre no amor, Com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho proclamar. Ser valente, no Brasil em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer. Sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Vive sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. A paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui no nosso hoje é dia 10, né? Dia 10 de janeiro de 2024, já décimo vídeo desse ano. Convido aqui os irmãos aqui a se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ver os anteriores, os vídeos anteriores aqui. Se por acaso der para vocês verem aí. O bom é acompanhar todo dia, né? Devagarinho, que aí lê um pouquinho por dia. Vamos lá, vamos fazer a leitura diária de hoje. Que Deus possa tocar nos nossos corações e a gente ter um entendimento do que Ele quer para nossas vidas. Hoje a gente vai ver. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Fechar. Vamos lá, eu uso essa Bíblia aqui, a Bíblia JFA Offline. Vamos em Gênesis. Nós paramos nesse aqui, ó, 37. Hoje vai ser bem legal, a gente vai falar hoje de... Aqui, ó, a história de Jacó. Não, de José, filho de Jacó. Que legal, né? É bom saber disso, né? Mais uma novidade pra mim, né? José, ele é filho de Jacó, eu não sabia disso. A história de José do Egito. Então a gente vai sempre aprendendo uma coisa ou outra, todo dia a gente aprende um pouquinho. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Olha só, tem até a idade dele, 17 anos, também não sabia disso. Às vezes, irmão, a gente lê a palavra e passa uma coisa ou outra, né? Acaba passando. Beleza, então vamos lá. 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos. Só Israel amava José. Porque Deus mudou o nome de Jacó, não foi? Então Jacó é Israel, né? Não é isso? Porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Ainda falou por que amava ele, só coisa interessante. Eu não tinha tentado para esse detalhe que a Bíblia fala o porquê ele amava José, entendeu? Eu lembro que eu estava debatendo uma vez sobre José. A história de José é muito incrível, né? Eu lembro que eu me perguntei por que será que o pai dele gostava tanto dele, né? Aí a explicação tá aí, ó. Porque ele era o filho mais novo, 17 anos, e era o filho da velhice dele, né? Ele teve esse filho muito velho, né? Então tá explicado aí. Aí vem o 4, né? Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que todos, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, também está a explicação do porquê que eles odiavam tanto José. Teve José um sonho que contou a seus irmãos,
por isso o odiaram ainda mais. Ou seja, na inocência de José, né, 17 anos, aí teve um sonho, sentiu que era algo de Deus, né? Provavelmente ele sentiu que era algo de Deus ali. E quando passou, os irmãos também provavelmente sentiram também. E aí odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos andando molhos no meio do campo, atando molhos, né? O que é atar molhos? Atar. O que quer dizer isso aqui? Mistura de ingredientes usada para temperar alimentos. Ajuntando grãos. Ah tá, atando molhos é ajuntar grãos, né? Beleza. Então descobrimos aqui que é atando molhos. Então a gente estava juntando grãos. Cadê? Ouvi. Número 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos os rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Ou seja, eles entenderam o sonho, olha. Olha que coisa interessante. Ao José falar o sonho, ele nem precisou explicar o sonho, porque o sonho não é meio enigmático, não. Por isso ainda mais o odiaram por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, olha só. Interessante, né? Outro sonho. E contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. Bem, aqui foi bem mais direto, né? Eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viveremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? O mais engraçado aqui, que me chama a atenção mais uma vez aqui nessa parte, essa história aqui é muito incrível de José. Coisas que não tinham me chamado a atenção antes, mas me chamaram dessa vez que estou lendo. Os pais dele também interpretaram, os irmãos também interpretaram. E para mim a interpretação de sonho vem de Deus, né? Deus ele dá essa capacidade de interpretação. Então não só José tinha, mas toda a família dele tinha esse dom também. Que era um dom de interpretar sonhos. Porque você vê que é um sonho que não é tão uma coisa tão óbvia, né? Olha o que o pai falou, olha a explicação do pai. Então quer dizer que eu e sua mãe. Mas como assim? Tipo assim, o sonho era o sol e a lua e 11 estrelas. Então assim, o pai interpretou o que que era. Que sentido era aquele ali do sonho? Isso para mim é algo fantástico. Seus irmãos, pois, o invejaram, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Ou seja, o pai guardou no coração. Porque ele sentiu que era de Deus, né? A interpretação vem de Deus, né? Então ele percebeu que o sonho era um sonho de Deus. José é vendido por seus irmãos. E provavelmente também os irmãos de José também sentiram que era algo sobrenatural ali. Não era algo tão. Não era um simples sonho. E até por isso mesmo que eles ficaram mais irados ainda. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. Ele lhe disse: Ora, vai. Meu Deus. Deixa eu voltar essa parte aqui. Disse, pois, Israel a José, ou seja, o pai de José disse para ele:
Não apacentam teus irmãos juntos de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. Ele respondeu: Eis-me aqui. Isso aqui mostra a obediência, né? Que nós devemos ser obedientes a Deus. Isso aqui tem a ver com isso. Meu Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, para nos tornar cada dia mais obedientes a Ti. E ele disse-lhe: Ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meu irmão, dizendo: Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouviu dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Bem, aqui já é oportunidade de Satanás, né? Satanás já falou no ouvido dele já, e ele já, pela, pela, pela inveja, né? A inveja abre porta, não é isso? A inveja abre portas. Abre brecha que a gente chama, né? As brechas. E através dessa brecha aqui, Satanás falar no ouvido dele falou. E como eles já estavam tão tomados pela inveja, acabaram caindo. E disseram um ao outro: Eis lá vem um sonhador mor. Se não me engano, sonhador mor quer dizer sonhador maior. Sonhador. Aquele super sonhador, né? Vinde, pois agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: Uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Então, ele está lá longe ainda, né? Ele não ouviu isso aqui. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. Outra coisa que me chama a atenção também é que Deus sempre vai colocar alguém para nos ajudar, né? Se a gente tiver um sonho vindo de Deus e a gente estiver na obediência, né? Que tem a ver com a obediência também. Deus vai sempre colocar alguém ali para ajudar a gente a concretizar o sonho. Rubem foi essa pessoa aí. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias coisas que trazia. E tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Em seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos seu sangue? Vinde e vendamo-los a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então, para você ver, ó, outro irmão aí, ó, Judá. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou suas vestes.
Uau. Engraçado que não relata aqui José se debatendo, se xingando os irmãos, coisas desse tipo, entendeu? Relutando para poder ser preso, poder ser jogado na cova, poder não sei o que. Não fala nada dessa parte aqui. Será que ele ficou quieto e só aceitou? Será que José tinha tanta confiança em Deus assim que a ponto de ficar quieto e ser levado como ovelha muda ao matadouro, como Jesus fez também? Não sei, porque não relata aqui, mas também não relata que é natural que a pessoa se tentar se defender, ou se relutar, ou se explicar, alguma coisa assim. E nada é falado em relação a isso. E voltou a seus irmãos e disse: O menino não está. E eu, onde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la ao seu pai. E disseram: Temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho. E reconheceu e disse: É a túnica de meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então José rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Interessante que esse colocar pano de saco, né, sobre... Eles faziam isso, eles rasgavam as vestes e botavam pano para... Se não me engano, quando morria a pessoa, né, quando estavam de luto, né. Se não me engano, faziam isso para Deus também. Não tenho certeza agora. Para se humilhar perante Deus. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito, a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Ó, já chegou no Egito já. A história de Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu entre os seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira, ou Irã, não sei como é que fala. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Suá, e tomou-a por mulher, e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome E tornou a conceber e deu à luz um filho, e ela chamou seu nome Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho, e chamou seu nome Selá. E Judá estava em Quezibe, quando ela deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Uau! Para você ver, ó. Em alguns casos aqui, Deus pode matar a pessoa só por não ser uma pessoa justa, né? E desagradar muito ao Senhor. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. Acho muito legal a maneira que a Bíblia fala de coisas delicadas, né? De coisas sensíveis, de coisas que é difícil a gente conversar, né, a respeito. A maneira sutil que a palavra de Deus fala, entendeu? Muito incrível. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar sua nora:
fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois muitos dias, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. E, depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tina. Ele e Irã, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Tina, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, e cobriu-se com véu. E envolveu-se e assentou-se à entrada das suas fontes, que estão a caminho de Tina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que possuas a mim? Ué. E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. Ela disse: Dar-me-ás penhor até que o envies? Então lhe disse: Que penhor que lhe darei? E ela disse: O teu selo, e o teu cordão, e o cajado que está na sua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a, e ela concebeu. Então ela era prostituta mesmo? Ou não? Ou ela aproveitou que ele achou que ela era prostituta? Estranho, não sei. E ela se levantou, e se foi, e tirou sobre si o seu véu, e vestiu o vestido da sua viuvez. E Judá enviou um cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. Então foi isso que aconteceu mesmo, tá vendo? Ele chegou nela, achou que ela era prostituta e tratou-a como prostituta. Ela aproveitou aquilo e falou: então me dá esse negócio na sua mão aí. Ela aproveitou a situação ali. Tornou-se Judá e disse: Não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada. Não era apedrejada antigamente? Queimada me surpreendeu agora aqui. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. E conheceu Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou em sua mão fio encarnado, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: Como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, e cuja mão estava o fio encarnado. E chamaram o seu nome Zerá. Uau! Muitos detalhes, muitas coisas incríveis. Cada dia que a gente lê a palavra de Deus, a gente aprende um pouquinho, né?
José resiste à mulher de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e serviu-o, e ele pôs sobre sua casa e entregou à sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Uau! E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante, ou seja, um cara bonito. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, disse: Deita-te comigo. Pra você ver. Eu lembro que na minha época, quando eu era mais novo, né? Que eu era do mundo e tal. E eu lembro que as meninas, era difícil chegar nos homens, né? Mas podia acontecer, né? Cada dia tá mais comum, na verdade. Vai passando o tempo, fica mais comum. Então hoje eu ouvi dizer que tá muito mais comum na época do meu filho hoje. Mas, pra você ver, acontecia naquela época. Há muitos anos atrás já acontecia esse tipo de coisa. Só que era mais discreto, né? Hoje tá mais atirado, né? Tudo muito escrachado, vamos dizer assim. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Cara, olha que coisa interessante que ele falou, mais incrível ainda. Ele não falou assim, ó, como eu faria tanta maldade e pecaria contra Potifar. Ele não fala isso. Ele vê tamanha maldade e pecaria contra Deus. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu no certo dia. Bem, essa parte aqui é interessante. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, ou seja, insistiu vários dias. E José, ao mesmo tempo, não chegou a Potifar e falou: Ó, tua mulher está fazendo isso. Ele não falou nada, ele ficou quieto, achando que ela ia, sei lá, parar e insistir. E sucedeu no certo dia que ele veio à casa para fazer esse serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Ou seja, chegou uma hora que ela realmente estava determinada aquilo ali, entendeu? E ele saiu correndo. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou. Ou seja, ela aproveitou aquele momento ali para, com tanta raiva dele, tanto ódio dele, e que estava com a roupa na mão, ela aproveitou uma situação que ela criou ali para usar contra ele. Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Ou seja, ela gritou na verdade de raiva, né? Mas tu vê que tudo criou uma situação ali absurda ali contra José. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa de perto de si, até que seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da mulher, que ele falava, dizendo:
Conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Acho que é o chefe dos carcereiros, não é isso? Mor, acho que é de maior mesmo, não tenho certeza não, mas acho que é. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E lhe ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Para você ver, prosperava até na prisão. Negócio incrível demais. José interpreta sonhos na prisão. E aconteceu, depois destas coisas, agora me vem uma coisa na cabeça. Será que não foi José que explicou o sonho aos pais dele naquela hora? Pode ser, né? Porque Deus dá o dom para todo mundo assim ao mesmo tempo, eu acho difícil, né? Não é impossível, não, pode acontecer, né? Ele podia dar o dom para a família inteira ali, mas eu acho que era mais provável só José ter o dom de interpretação de sonho e ele ter interpretado para a família, aí a família falou: pô, você está falando isso, que vai acontecer isso, isso, isso. Porque não fala na Bíblia quem foi que interpretou, né? Não falou ali se foi a família, se foi o pai e a mãe, aquela hora do sol lá e a lua, ou se foi o próprio José. Mas eu acho que foi mais, eu acho que tá mais pro José do que pros pais, né? Ainda mais os irmãos também interpretaram, acho que não foi isso não. Acho que José interpretou, falou para eles a interpretação, falou o sonho, falou a interpretação do sonho, e aí sim se revoltaram. Mas enfim, isso aí é um detalhe que não está na Bíblia, mas que a gente pode imaginar. E aconteceu depois destas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro, então é copeiro e padeiro, ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los à guarda de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou ao oficial de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do Senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Uma coisa incrível. Olha isso aqui, que coisa mais incrível. Tá vendo? A explicação tá aqui, ó. É de Deus, ó. Tá vendo? Contai-mo, peço-vos. Não são de Deus as interpretações? Exatamente. É de Deus. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse-lhes: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 ramos, e brotando ela a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são os 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na tua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, ou seja, da casa de prisão, né, que ele estava. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me
pusesse nesta cova. Vendo então o padeiro Mor que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhei. Ó, aí aqui vem o padeiro. Ó. Também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam dos cestos, meu Deus, e sobre a minha cabeça. Então respondeu José: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Meu Jesus. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará tua cabeça e te pendurarás num pau. E as aves comerão a tua carne sobre ti. Jesus, tem misericórdia. E aconteceu ao 3º dia o dito nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos. E levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. Como assim que levantou a cabeça? E fez tomar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Uau! Essa história aqui de José do Egito é muito incrível. Tem muitos detalhes incríveis. Deus não se esqueceu de José. Bem, logo de cara aqui, ó, o homem pode esquecer de nós, mas Deus não esquece, né? E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista de magras de carne, e paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. Bem, aqui já é Deus trabalhando, né, através do sonho. E aqui tudo se conspirou para o José do Egito virar o... Como é que fala? Não é rei do Egito, não. Ele é governador, né? Governador do Egito. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes seus sonhos, mas ninguém havia que interpretasse. Aí que entra o que José falou, né? A interpretação vem de Deus. Se Deus não permitir, meu amigo, você não vai, pode contar aí para 1000 pessoas, que 1000 pessoas não vai entender nada. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão de guarda, a mim e o padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. Para tu ver, na mesma noite os dois tiveram um sonho, e até sonhos similares, na verdade. O que isso quer dizer? Me mostra o seguinte, que Deus deu também um sonho para eles para poder, de novo, para beneficiar José, entendeu? Aqueles 2 sonhos dos dois ali, do padeiro e do copeiro, não tinha a ver com o padeiro e o copeiro, tinha mais a ver com José do que com os dois. Eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Ele estava ali conosco, um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe o nosso sonho. Ele interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um ele interpretou conforme seu sonho.
Por que que um morreu e o outro não? A morte é algo que o ser humano, que impacta muito nós seres humanos, né? Ele impacta demais. Então eu acredito, tá, que Deus deu um sonho muito impactante do cara morrer do lado ali para marcar esse copeiro, senão o copeiro não ia ficar marcado na cabeça dele. Mesmo marcado, olha quanto tempo passou até ele falar, entendeu? Então assim, era uma coisa muito impactante ali. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Ou seja, uma coisa forte e grave, né, que é a morte. O cara saber a morte dele é algo muito, muito forte, né, que normalmente a gente não sabe de nossa morte. Por uma questão até meio óbvia, né? Quando você sabe que vai morrer, você pode entrar em pânico antes mesmo, né? Você até morrer antes, no caso. Porque você vai ficar tão nervoso, tão aflito, que você pode morrer antes. E ou que não morra antes, não. Você fica naquela aflição ali e tal, etc. Então, Deus sabe por que não pode. Mas, o que eu quero dizer? Enfim, acabei me perdendo um pouquinho aqui, mas vamos voltar. Ó. 13. E como ele nos interpretou, assim aconteceu a mim, me foi restituído. Meu e o cargo dele foi enforcado. O mais importante aqui é saber que os sonhos têm mais a ver com José do que com as próprias pessoas que sonharam. O, o enforcado, um foi enforcado, ou seja, sabia da própria morte ali, para poder chamar a atenção do copeiro, para o copeiro ficar, marcar o evento ali, para na hora certa o copeiro lembrar do José do Egito. Então mandou Faraó chamar José e fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se e mudou suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Será que ele vai falar que foi Deus que interpretou? Vamos ver. Respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não é de mim, não está em mim. Deus dará a resposta de paz ao Faraó. Olha que incrível, cara. Tu vê que ele falou, tá vendo? Ele não falou: Isso não está em mim. Deus dará a resposta. Uau. E mostrou uma confiança, tá vendo? Deus dará a resposta de paz ao Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé, na margem do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas, de carne formosa à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, fracas, muito feias à vista e magras de carne, não tenho visto outras tais. Quanto à fealdade, só fealdade, de feia, né? Eu acho, não sei. E toda a terra do Egito, fealdade, não sei o que é isso. E as vacas magras e feias, bem, parece ser de feia mesmo, comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que não interpretasse. Que Mo interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. Ou seja, Deus deu dois sonhos para ele, diferentes, mas que quer dizer a mesma coisa. E as 7 vacas feias, à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome.
E esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Olha que interessante também. O que Deus há de fazer. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Uau! Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para que o mantimento nas cidades o guardem. E assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. José é feito governador do Egito. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou o nome de José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Portífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Bem, de 17 anos a 30 anos, passaram-se 13 anos. Foi o período que José teve desde a época que ele, dos irmãos lá, estava com os irmãos com 17 anos, até quando se apresentou ao Faraó. O que quer dizer isso? 13 anos de espera ali, 13 anos no processo ali até chegar no objetivo final. E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. Ele ajuntou todos os mantimentos dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Os filhos de José. Nasceram José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome dos primogênitos Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim,
porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia no Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. O que me chamou a atenção nesse aqui foi: e começamos a vir os 7 anos de fome, como havia José dito. Aí no final fala assim, ó, mas em toda a terra do Egito havia pão. Que interessante, olha o termo que Deus usa aqui, é pão. Por que não foi escrito assim, havia fartura, havia em abundância, havia tudo em abundância? Não, fala pão. Pão. Fazendo referência aqui a Jesus, é isso? É interessante, né? Que Jesus é o pão da vida, né? Tudo aponta para Jesus, né? Será que é isso? Esse pão aqui tem a ver com Jesus também? Não, me chamou a atenção. Faraó por pão. Clamou o povo a Faraó por pão. Havendo, pois, 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu os egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Bem, amanhã, no nosso próximo episódio aqui do nosso tijolinho, nós vamos aqui continuar essa história, né? Depois vai vir os irmãos do José, tal, vai procurar ele. Então vai ser no próximo vídeo amanhã. Bem, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. E nos vemos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Até lá.